Então vamos de Renault Sandero, tá? Um carro muito pedido aqui nos comentários por vocês. Primeiro falando sobre esse aí específico, 1.6, 8 válvulas, tá? Esse motor, ele entrega 95 cavalos com 14.1 de torque. É um carro que ele é um pouco fraco, digamos assim, mesmo tendo um motor 1.6, porém muito melhor do que o motor 1.0. Esse carro, na verdade, ele é um Dacia, tá? Isso aí foi uma parceria que a Renault fez com essa empresa, que é a Romênia, lá do leste europeu, e ela importou o Logan, o Sandero, lá no ano de 2007, 2008, depois no finalzinho de 2011, começo de 2012, importou também a Duster. Esses carros foram produzidos para poder suportar a buraqueira que existe lá no leste europeu, né? Altas temperaturas, enfim. Como foram carros feitos para durar, né? Nesses asfaltos ruins, a importação no Brasil deu super certo. Nosso solo aqui em muitas cidades é totalmente esburacado. Os carros se adaptaram e teve uma boa venda, tá? Esses carros de primeira geração, Sandero, Logan, enfim, a própria Duster também, eles são carros muito simples, tá? Como eu falei, eles foram feitos para poder serem tanques de guerra, para poder ter durabilidade e não primor em acabamento. Então o acabamento interno é um acabamento muito simples, um plástico de uma qualidade até mesmo inferior do que de outros carros de entrada, como Palio, como Celta, enfim, carros que também são de entradas, mas que têm um acabamento interior superior a esses carros. Depois, com o passar do tempo, né, a partir da segunda geração, a própria Renault foi melhorando esse acabamento, tá? Então já está bem melhor hoje em dia. Porém, o de primeira geração, ele é bem simples mesmo. No caso do Sandero, ele é um carro um pouco mais alto, né, do que, por exemplo, um Palio, ou que, por exemplo, um Celta. Então você tem uma boa visibilidade, os vidros são grandes, é um carro fácil de dirigir. Ele é simples, pessoal, porém você tem ali ar-condicionado, né? Você tem vidro elétrico, enfim, o kit básico você vai conseguir também no Sandero. E ele é muito robusto, esse motor ele é muito resistente, tá? Eu prefiro o de 16 válvulas, porque ele tem um pouco mais de cavalagem, ele tem 112 cavalos, tá? Vai consumir um pouquinho mais? Vai, mas é muito pouca diferença e também é um motor muito resistente e muito durável também. Um detalhe, tá? Se tiver que optar por um motor desse com 16 válvulas, por exemplo, com câmbio automático, do ano de 2014 para baixo, não vale a pena, tá? Esse câmbio é derivado lá da Peugeot Citroën, né, o AL4. Na Renault, ele teve algumas alterações, então eles chamam de DP2, outras pessoas chamam de DP0, porém, é um câmbio derivado do AL4 que a gente sabe que dá muito problema e é caro de manter. Então, 2014 para baixo, não vale a pena um câmbio automático de 4 velocidades. Depois teve essa mudança, veio o CVT, já com 6 velocidades, aí o câmbio é top, vale a pena, tá? Então, automático, só de 2014, 2015 para cima, o CVT. Esse de 4 velocidades não vale a pena, não é muito confiável e gasta muito combustível, tá bom? Como eu falei, a minha preferência é pelo 16 válvulas, tá? O motor também é muito resistente e muito robusto. Eu gosto muito da Stepway também. Assim, me agrada o visual dela. Em relação ao Sandero, tá? O de 8 válvulas, o consumo dele vai fazer 9,2 km com litro de gasolina na cidade e 12,5 km por litro com gasolina na estrada. Não é extremamente econômico, mas também está bom, né? O consumo é bom para o motor 1.6. Em relação ao porta-malas, ele tem 320 litros, né? Quer dizer, um porta-malas grande, um porta-malas muito bacana para um carro compacto. Gostoso de dirigir, porém, os bancos, eles não são muito confortáveis, tá? A espuma dele é fina, você não tem muito conforto. São bancos retos, né? Tanto na frente como atrás, são bancos bem retos e com pouco conforto. Porém, um carro guerreiro, um carro barato, um carro pro dia a dia, principalmente para trabalhar, vale muito a pena. Vai gastar muito pouco num carro barato. Um de primeira geração 2010, tá? Por tabela FIP, tá? Por 27 mil. O 2015, já de segunda geração, tá? A 39 mil reais. O 2017, por exemplo, tá a 43 mil reais. Então são carros baratos para o que eles entregam também, vale a pena. Problemas crônicos. Algumas pessoas reclamam da parte de frenagem, tá? Desgaste de pastilha de freio, desgaste de disco, às vezes trepidação também. Porém, é uma manutenção muito barata, tá? Muito tranquila de fazer, não tem problema nenhum. Um outro problema também crônico, entre aspas, tá? É em relação às coifas ali, coifas de direção, enfim, são coifas que acabam rasgando com mais facilidade. Então tem que ficar de olho nisso, porque às vezes ela rasga, entra sujeira, terra, ela contamina e você pode acabar tendo problema no sistema, né? Inclusive chegando na parte de homocinética, aí o reparo fica um pouquinho mais caro. Então é bom sempre olhar ali essa parte de coifas, né? Porque como ela rasga com facilidade, para poder não deixar essa parte contaminada,
contaminar. Agora, também é barato de trocar, tá, pessoal? É bem simplesinho e bem fácil de trocar também essas coifas. É um bom carro, um carro resistente, como eu falei, um bom custo-benefício. Tem também, né, outras versões, tem 1.0, se vocês quiserem depois também eu faço um vídeo só sobre 1.0, tem a GT Line, você tem o top, né, que é o Sandero RS. O Sandero RS aí, assim, é outro patamar, tá? Uma outra categoria, um carro top pra caramba. No futuro eu vou fazer um vídeo só sobre esses carros mais esportivos, tá? GTI, o RS, enfim, esses carros mais potentes, que são carros muito bacanas também. Beleza? Valeu, galera, um abraço, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.